Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. Begónia é um arbusto ou individual de begónia e vergluminho begónia não causará muito prazer. Mas quando representantes dessa variedade híbrida são plantados em um grande terreno aberto, levando em consideração a altura e toda a variedade de cores, você terá uma cama da qual é impossível tirar os olhos. A vantagem inegável desse tipo de begónia é o longo período de floração, de abril a novembro, e, plantada em condições ambiente, agradará com flores delicadas durante todo o ano. A espécie foi criada pelo cruzamento de diferentes variedades, de modo que você pode encontrar plantas altas, médias e anãs. A paleta de cores das folhas e das flores também agradará com uma variedade de tons. Às vezes, as folhas carnudas e lisas, com aparência de suculentas, atraem a atenção dos floristas ainda mais do que as próprias flores, felpudas ou não. Cuidados em casa. As begónias plantadas em campo aberto são cultivadas como plantas anuais. Elas exigem capina e rega regulares. O tapete de flores variegadas deve ser sempre alimentado e, após a fertilização, o solo deve ser solto. Localização e iluminação. A begónia de cera não tem medo da luz solar. Portanto, você pode semear a clareira com segurança em um terreno aberto. Na penumbra, a colônia multicolorida também não se atrasará. Pelo contrário, agradará com uma floração generosa. Se você cultivar essa variedade em casa, coloque-a mais perto da luz. O brilho das folhas e a cor das inflorescências dependem disso. No outono e no inverno, acrescente luz artificial ao animal de estimação, estendendo as horas de luz do dia para 12 horas. Caso contrário, os caules começarão a se esticar para cima e deixarão de emitir cores. O vaso com a begónia não deve ficar próximo a um radiador ou outro dispositivo de aquecimento, e também deve ser protegido de correntes de ar. Temperatura. A begónia perene tolera bem as variações de temperatura, e nem mesmo as primeiras geadas de outono são capazes de interromper a floração. Os representantes interiores devem ser mantidos a uma temperatura de mais 15 a 25 graus Celsius no verão. Na estação fria, a temperatura deve ser ainda mais baixa, mais 12 a 15 graus Celsius. É indesejável expor seu amigo verde a graus negativos. Rega. Um arbusto em constante floração precisa ser regado regularmente. As plantas jovens e recém-plantadas devem ser regadas com frequência especial. Só não inunde a área com begónias para que a água fique estagnada. Isso é desnecessário. Certifique-se de que o sol não esteja secando, mas também de que a rega não tenha sido excessiva. A mesma situação ocorre com a planta de interior. Não espere até que o torrão esteja completamente seco. Regue de 2 a 3 vezes por semana, assim que a camada superior do solo secar. E entre as regas, despeje água na bandeja. Apenas certifique-se de que ela não fique estagnada, ou as raízes poderão apodrecer. No inverno, uma rega por semana será suficiente. Umidade do ar. A umidade favorável para as begónias é de 50%. Ao ar livre, tudo depende das condições naturais. Mas em uma sala com calor, você pode pulverizar com segurança uma vez por semana. No inverno, hidrate de vez em quando o ar ao redor da planta, pois ele fica seco devido ao aquecimento. Apenas evite que gotas de umidade caiam diretamente sobre as folhas. Só essa espécie prefere solo de turfa, solto e respirável. Antes do plantio, ele deve ser enriquecido com minerais e nutrientes. Se não for possível comprar uma mistura universal do solo na loja, faça você mesmo. 25% de solo fértil, 25% de solo folhoso, 25% de humus, 25% de areia. Você pode adicionar um pouco de perlita. Não se esqueça de revestir o fundo do vaso com drenagem. Para isso, use pedra triturada ou argila expandida triturada. Alimentação e fertilização. No período de crescimento ativo e durante a floração, as alas precisam de fertilizantes com alto nível de fósforo. Apenas a proporção não deve ser feita conforme indicado na embalagem, mas reduzindo a dose pela metade. É recomendável combinar a fertilização com a rega. Na primavera, fertilize uma vez por semana. Quando houver floração abundante, uma vez por mês. Durante o período sem floração, uma vez a cada 15 dias. No inverno, um fertilizante para toda a estação será suficiente. Regras para a aplicação da composição de nutrientes. Faça a fertilização à noite, e temperatura do ar deve ser de mais 18 a 22 graus Celsius. Umedeça o solo antes de fertilizar, despejar a composição sobre a raiz,
sem tocar nas folhas e flores. A aplicação moderada de fertilizantes permitirá que a begónia libere muitos botões, mas observe que uma overdose de nutrientes é mortal para a flor. Repotenciamento. O arbusto de interior não precisa ser transplantado com muita frequência durante toda a sua vida. Será suficiente mudar de 2 a 3 vezes para um novo vaso. A transferência para um novo local de residência deve ser feita por meio do transplante junto com o solo antigo do vaso, preenchendo os espaços vazios em um vaso maior com mistura de solo para begônias. Faça isso quando perceber que as raízes estão densamente entrelaçadas no solo. A época mais favorável para o transplante é o início da primavera. Se você tiver um vaso com um volume de 30 a 40 centímetros, poderá plantar 3 arbustos nele de uma só vez. Ao mesmo tempo, mantenha um intervalo de 10 centímetros entre as plantas. Regue as plantas transplantadas todos os dias pela primeira vez. E não se apresse em expor imediatamente à luz solar direta. Aguarde cerca de um mês para se adaptar às novas condições. Plante-o em terreno aberto antes de plantar. A begônia sempre viva no local. Fertilize e regue bem o solo. Ele não deve, de forma alguma, ser ácido. Se o local não for suficientemente iluminado, os brotos começarão a se esticar. No lado sul de nada sombreado, podem ocorrer queimaduras nas folhas. Portanto, escolha um local semi-sombreado. Quando a ameaça de geadas na primavera tiver passado, você poderá começar a plantar as mudas em terreno aberto. Cave o solo, solte-o e nivele-o. Faça buracos a uma distância de 10 a 20 centímetros, dependendo do tamanho dos arbustos. Se você plantar em uma ordem escalonada, isso só beneficiará o canteiro de flores. Tome cuidado para não enterrar as raízes muito profundamente. Regue as mudas e cubra-as com uma camada de terra. Regue o plantio com frequência e solte o solo ao redor dele para permitir que a umidade e o ar cheguem às raízes. No outono, os animais de estimação com flores devem ser desenterrados e levados para dentro de casa, transplantando-os para vasos. Toda a begônia sempre viva não se orgulha de sua altura, pois geralmente os arbustos não ultrapassam os 40 centímetros, mas isso não significa que ela não precise ser podada. Na primavera, os caules alongados de forma não natural devem ser removidos, assim como as partes fracas e secas da planta. Ao mesmo tempo, é necessário dar ao arbusto uma forma correta e bonita. Ao desbastar seu amigo verde, você abrirá um melhor acesso à luz para todas as suas partes. Com a poda, você pode, ao mesmo tempo, preparar mudas para propagação. Floração. No canteiro de flores, begônias simples e felpudas florescem da primavera ao outono. Em condições de ambiente com boa iluminação e a rega suficiente, esse processo continuará na estação fria. Os arbustos despretensiosos agradarão aos proprietários com uma variedade de paletas, florescendo em tons de branco, creme, rosa, laranja e vermelho. Remova as inflorescências murchas para não atrapalhar a profusão de cores. Propagação. Novas plantas podem ser obtidas a partir de sementes ou por meio de estacas dos caules. Esteja preparado para o fato de que não será possível produzir flores de terri a partir de sementes. As novas plantas perderão as características varietais. Para preservar completamente a beleza, use o segundo método de propagação. Estacas depois de cortar. No início da primavera, hastes de 10 a 15 centímetros com algumas folhas. Você pode colocá-las na água ou plantá-las imediatamente no solo para enraizamento. Se houver folhas inferiores, remova-as. Adicione areia generosamente ao solo para as mudas. Umedeça e plante as mudas. Cubra a caixa por cima com vidro ou estique um filme de polietileno sobre a parte superior. Remova o abrigo todos os dias para arejar e regar generosamente. Após um mês, a necessidade de cobrir as mudas desaparecerá. Depois de notar o surgimento de raízes, você pode transplantar as cargas para vasos separados. Plantadas dessa forma, as novas plantas podem ser usadas não apenas no quarto, mas também em meados de abril para serem plantadas no canteiro de flores. Os caules devem atingir de 10 a 15 centímetros por sementes. As sementes geralmente são usadas para cultivar mudas para plantio em campo aberto. Em fevereiro, semeie as sementes em caixas. Não é necessário aprofundar muito as sementes no solo. Deixe-as o mais próximo possível da superfície. Cubra a parte superior com vidro transparente. Regue frequentemente com um regador. Se você derramar a água do frasco, corre o risco de lavar as sementes. Remova o vidro de vez em quando para arejar o plantio. Após 2 semanas, quando as mudas aparecerem, não as cubra mais. Após a colheita, leve-as para um local mais fresco. Ao mesmo tempo, reduza a intensidade da rega. O plantio no solo pode ser feito gradualmente à medida que as mudas crescem. Nesse caso, já em maio,
os arbustos de begônia ficarão satisfeitos com o aparecimento das primeiras inflorescências, doenças e pragas. As begônias não são particularmente suscetíveis a doenças, a menos que surjam problemas devido a cuidados inadequados com a planta. No entanto, elas podem ser atacadas por parasitas, moscas brancas, tripes, vermes de escudo. Para se livrar das pragas e salvar o arbusto, limpe as folhas e os caules com um pano embebido em solução de sabão. Em casos especialmente negligenciados, use álcool diluído em água. Para evitar esses problemas, faça regularmente a profilaxia com o uso de inseticidas. Se você ignorar as condições favoráveis, a flor pode começar a murchar diante de seus olhos. O ídio, as manchas brancas foscas afetam o arbusto devido à rega excessiva ou, ao contrário, por mantê-lo em solo excessivamente seco. Nesse caso, remova as partes afetadas da planta, pulverize com fungicida e ajuste o regime de umidade. Podridão da raiz e do caule. Manchas escuras nas folhas podem aparecer em um ambiente frio com alta umidade do ar. Leve seu animal de estimação para um local mais iluminado e quente. Se a begônia estiver muito danificada, é melhor jogá-la fora do que realizar medidas de reanimação. Erros de cuidado. Dedique tempo suficiente à planta para que você não perca uma amiga que está florescendo. E, em caso de deterioração da aparência, tome imediatamente as medidas adequadas. As folhas ficam amarelas e caem. O animal não está recebendo luz suficiente. Em condições tão desfavoráveis, ele pode não lançar inflorescências. As folhas se enrolam, os botões caem. O ambiente está muito seco e é necessário fazer uma hidratação urgente. Sinais populares. A begônia sempre em flor é capaz de prever problemas. Enquanto os arbustos crescerem, se desenvolverem e florescerem, isso significa que a família está indo bem. Mas, assim que as inflorescências começarem a ficar pálidas, espere problemas. Se o animal marchar sem motivo, não está longe de ter problemas sérios. E, em geral, essa variedade é capaz de trazer positividade e bom humor para a casa. Para os solteiros, a presença de um vaso de flores em casa permitirá que eles se tornem mais abertos e decididos. E, talvez, até ajude a criar uma nova célula da sociedade. Não deixe de colocar um vaso ou pendurar um cachapote com begônia ao lado da cama de um familiar doente. A condição do paciente melhorará drasticamente. Propriedades medicinais. De todas as espécies de begônia, apenas uma é venenosa, a sempre viva. Todos os seus híbridos também herdaram esse vício. Portanto, tente tocar menos em qualquer parte da planta. Especialmente, não permita que a seiva entre em seu corpo. Remova os vasos o mais alto possível, para que crianças ou animais não causem problemas inadvertidamente. Essa propriedade negativa do arbusto pode ser usada para o bem. O suco das folhas e flores cura perfeitamente úlceras purulentas na pele. Tipos de begônia. Listar todas as variedades de begônia sempre em flor é quase impossível, pois o número de híbridos complexos já passou de 600. Os criadores continuam a trabalhar e constantemente misturam representantes de diferentes espécies, obtendo cada vez mais novas plantas descomplicadas. Todas elas podem ser subdivididas em duas grandes classes, sempreflorens, gracilis. A primeira classe é caracterizada por brotos fortes e folhas brilhantes. A segunda classe tem flores mais desenvolvidas, e os galhos, ao contrário, são mais finos. Ao mesmo tempo, as folhas são cobertas de pubescência. Não deixe de experimentar o plantio de begônias sempre florescentes em seu canteiro ou em vasos dentro de casa. Com o mínimo de trabalho, você obterá o máximo de resultados e uma alegria de se ver.